Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Piraci Oliveira trazendo importantes temas e atualizações. O auditor e perito contador Vitor Estanquevicius orientando os empresários em como ter um bom fluxo de caixa em suas empresas. O advogado Marcos Bernardini explicando como os consumidores podem se proteger de juros abusivos cobrados em contratos de crédito. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe Felipe Prince, economista consultor em agronegócio. Fique conosco. Final de outubro de 2025 e um momento antes não conhecido. Eu, ao menos, nunca vi o que se passa nesse final de 2025. Muito bem, nós temos menos de 2 meses para acontecerem fatos absolutamente relevantes na vida do microempreendedor, do pequeno empresário, enfim. Separei alguns assuntos aqui para que vocês possam entender a gravidade do tema. 1. Até 31/12/2025 tem de ser votado, aprovado e sancionado a lei que cria a tributação de dividendos de 10% e que traz a isenção de R$5 mil na folha de pagamento para os empregados registrados. Muito bem, há um texto aprovado na Câmara dos Deputados, foi para o Senado e agora há um nítido conflito entre o relator do Congresso com o relator no Senado quanto à aprovação do texto. Hoje, o que nós temos é uma incerteza completa e não há nada que nos traga confiança de que a aprovação do texto na Câmara vigerá. É possível que uma nova proposta, uma nova regulamentação possa existir do zero. E lembrando, nós temos 60 dias para que a lei possa ser publicada, para que possa valer a partir de 2026, que é o interesse do governo. Segundo ponto, 1/1/26, também no mesmo prazo da publicação da lei anterior, deve ser publicada a segunda parte da reforma tributária e haver uma mínima regulamentação, porque depois desse período, 1/1/26, todas as empresas, exceto as do Simples, deverão emitir notas fiscais já com os efeitos do IVA, 0,9 de CBS, 0,1 de IBS. Não temos sequer o layout da nota fiscal, não há regulamentação, não há sequer o conhecimento se o IBS vai fazer parte da base de cálculo do ICMS ou não. Portanto, são 2 meses pela frente que deve ser aprovada a lei, a regulamentação e a compreensão de tudo aquilo que está acontecendo. Um terceiro ponto que está sobre a mesa e tem a ver com toda essa questão é relativo à não incidência do ITBI na capitalização de imóveis nas holdings. Por que eu falo esse assunto como extremamente relevante? Porque com a mudança da lei da reforma tributária, o ITCMD sofrerá uma grande revolução na sua apuração e a partir do ano que vem a doação de cotas sociais de uma holding ficará muito mais cara, o que impossibilitará em alguns casos esse planejamento. Portanto, o julgamento do ITBI também deve acontecer nos próximos 2 meses. Um dos ministros do Supremo pediu vistas do processo e tem 90 dias para devolver. Também é uma incerteza. O quarto ponto que eu reputo como grande importância também é a elevação dos tetos de faturamento de MEI e do Simples. Foi aprovado no Senado, foi aprovado na comissão na Câmara dos Deputados para poder valer o ano que vem, entrar no orçamento, deverá também ser votado agora. Então o MEI teria uma elevação para aproximadamente R$150 mil ao ano e o empresas do Simples, a sua elevação para alguma coisa como 8 milhões, 9 milhões ao ano. Os números ainda são um pouco questionáveis. Então, todos esses assuntos são matérias que deverão ser digeridas, definidas e publicadas até 31/12, para que a gente possa, então, conduzir o planejamento do ano que vem. Como vocês podem perceber, um momento sensível, nunca visto antes. Eu milito nessa área já faz um bom tempo, nunca vi uma importância tamanha em tão pouco tempo como esse que vai ter até o final do ano. Nos próximos programas, traremos a evolução desses temas e de outros tantos, porque eles atingem diretamente o planejamento de 2026 em diante. Fique conosco e até lá.
Uma das maiores preocupações do empresariado brasileiro é, sem dúvida, a manutenção de um bom fluxo de caixa. É verdade. Entre tantas exigências, tantas dificuldades do empresário, como, por exemplo, a alta concorrência, a carga tributária, o treinamento de seus colaboradores, e daí vamos, sem dúvida, a manutenção de um bom fluxo de caixa, a dificuldade para se manter um bom fluxo de caixa. De que maneira a sua empresa financia e é financiada no mercado? Explico. Vamos através de um exemplo e acompanhe comigo. Veja, imaginemos a seguinte situação em exemplo. Vamos imaginar que você é uma empresa comercial e adquire mercadorias para revenda no início de cada mês. Todo dia 1, todo dia 2 você compra R$1.000 de mercadorias para revenda. Pois bem, compra do seu fornecedor que emite a nota fiscal e lhe dá a condição de fazer este pagamento destes R$1.000 a prazo para que você pague daqui 30 dias. O seu fornecedor está financiando a sua empresa. E você, uma vez que as mercadorias já são suas, sim, não é porque você ainda não as pagou, não fez o pagamento daqui 30 dias, no final deste mesmo mês, que as mercadorias não são suas, são absolutamente suas. Houve a transferência da propriedade, a tradição jurídica destas mercadorias para a sua empresa. Pois bem, você me diz que recebe estas mercadorias, compra estas mercadorias no início de cada mês e já começa o procedimento, o processo de vendas. E não é que você vende estas mercadorias muito rapidamente aos seus clientes, você as vende todas essas mercadorias por R$1.500, portanto, auferindo um lucro bruto de R$1.500 derivados das vendas menos R$1.000 das compras. E como você vende à vista, você terá, uma vez que você recebe estes R$1.500 derivados das vendas, você terá todos esses dias seguintes, até o fim do mês, para pagar o seu fornecedor. R$1.500 menos R$1.000, você está auferindo, tendo um lucro bruto de R$500. Perfeitamente. No mês seguinte, a mesma operação, compro no início de cada mês, o seu fornecedor lhe concede um prazo de 30 dias e assim você vai mantendo um fluxo de caixa saudável, equilibrado na sua empresa. Agora, à medida de que o seu fornecedor começa a encurtar os prazos que ele lhe concede por ocasião das compras que você faz, hipoteticamente, você vai até o seu fornecedor no começo do mês e ele fala, olha, agora você não poderá pagar mais em 30 dias, agora serão em 15 dias depois da compra. Sua margem, os seus dias para poder operar todas essas situações torna-se menor, então cuidado com o fluxo de caixa. Já pensou se ele agora começa a vender o seu fornecedor para você apenas à vista também, não mais em 30 dias? Como é que você vai operar este caixa? Tem reservas derivadas das operações anteriores ou não? Pois bem, me disse um empresário que ele está começando a utilizar para ser financiado nesta operação de compra e venda com cartão de crédito da empresa. Muito bem, realmente, ao comprar com o cartão de crédito aquela operação, você passa a ter de novo dias que foram financiados para a sua empresa para pagar aqueles R$1.000. Perfeitamente. Esta operação é válida, pode ocorrer, mas com um cuidado absoluto. Atenção. Se você vai operar com cartão de crédito, preste muita atenção, você deverá, claro, pagar esta fatura de R$1.000 que você ali realizou no início do mês, absolutamente no seu vencimento, pois, como você bem sabe, todos nós sabemos, taxa de juros. Cartão de crédito no Brasil é um verdadeiro absurdo, 400% ao ano, 450% ao ano. Então, não pagar no vencimento pode ocasionar para a sua empresa um déficit de caixa brutal, eliminando o lucro e trazendo dissabores muito preocupantes para a sua empresa. Então tome todos esses cuidados com as reservas, com o fluxo de caixa bem delineado, bem racional, bem estruturado para a sua empresa, para não se ver nessa condição de ter que se submeter ao mercado financeiro para tomar empréstimos e financiamentos caríssimos também, como todos nós já sabemos. Fui claro? Muito obrigado a todos, foi uma grande satisfação. Até a próxima oportunidade.
Queremos ouvir a sua opinião sobre temas, críticas, sugestões e até mesmo elogios. Nos siga nas redes sociais e acompanhe o Simp. A maioria dos consumidores tem algum tipo de contrato de empréstimo, financiamento, seja com um banco ou alguma instituição financeira. Hoje, aqui no Brasil, nós temos centenas de instituições financeiras e a maioria delas oferecendo algum tipo de crédito, seja crédito consignado, crédito pessoal, financiamento imobiliário, financiamento para aquisição de algum tipo de bem ou de serviço, mas é muito importante que o consumidor fique atento quando for contratar um tipo de empréstimo desse, principalmente por conta dos juros. Os juros bancários para contratos de empréstimos ou financiamentos, eles não são regulados pelo Banco Central. Mas o Banco Central, no site do Banco Central, você tem acesso a uma lista de todas as instituições financeiras, todos os bancos e qual é o percentual de juros que ele aplica em cada tipo de empréstimo. Então, o consumidor ele deve, antes de contratar qualquer tipo de empréstimo ou financiamento, olhar no site do Banco Central e ali pesquisar qual é a instituição financeira que tem o menor juros possível. Ainda assim, quando for fazer o contrato, é muito importante que ele observe todas as informações e, principalmente, não pense apenas no valor da parcela naquele mês, mas no número de parcelas, no tempo, então, que você vai pagar aquele empréstimo, aquele financiamento e nos juros aplicados, seja mensal ou anual, e se tem algum tipo de abatimento, ou seja, se vai decrescer ou acrescer o valor das parcelas. Muitos consumidores, pensando apenas no valor da parcela naquele mês, se aquele valor vai se adequar à sua renda mensal, não observa, eventualmente, que aquele valor de empréstimo pode triplicar, quadruplicar e, às vezes, o empréstimo de R$1.000 acaba, no final das contas, sendo R$10.000. E, nessa circunstância, o consumidor ele pode buscar a revisão desses juros, mas instituições financeiras, instituições bancárias, elas podem sim aplicar juros altos, juros exagerados. A lei permite, infelizmente, que isso aconteça. E a possibilidade de revisão desses juros ocorre apenas quando se extrapola muito o percentual de juros estabelecido pelo Banco Central, considerado aquele juro de mercado. Então, hoje, nós temos alguns contratos de empréstimos com 50% de juros ao ano, 60% de juros ao ano, que não são considerados abusivos para efeito de você revisar, de você mudar aquele percentual. Então, consumidor, é muito importante que você pesquise, pegue as informações e só contrate o empréstimo se for efetivamente necessário e observando todas as informações, porque a possibilidade de revisão posteriormente, ela é, infelizmente, muito pequena. Na dúvida, procure um profissional, procure um advogado ou um órgão de proteção do consumidor. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é Felipe Príncipe, consultor de agronegócios. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Cury, pelo convite. É uma alegria falar com você e o público do Simp. Muito obrigado. Nós estamos num momento onde o Brasil comemora o recorde da safra brasileira. Sim. Alegria de um lado, tristeza do outro, dos problemas que você vai enumerar, imagino eu. Vamos começar com a alegria. Como é que está o presente momento com essa super safra brasileira? Sim, né? Em 2025, o Brasil colheu uma safra recorde de grãos, colhemos 340 milhões de toneladas, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Também temos volume recorde na produção de cana-de-açúcar, a produção de laranja também. O Brasil, o ano passado, teve uma perda para o problema climático. Nesse ano, os produtores tiveram uma colheita muito boa. No entanto, nós temos alguns fatores, né, porque nem sempre faturamento bruto significa margem para o produtor rural, né, que tem uma atividade muito dependente de capital de terceiros. Agora nós vamos entrar no problema. É isso aí. Começa falando do problema. Taxa de juros, vamos lá. Exatamente. Um dos pontos, antes de a gente chegar na taxa de juros, Cury, quando você tem uma alta produção, os preços tendem a ficar mais baixos. Né? Teu custo diminui.
E o excesso de oferta, o preço tende a ficar... Então, a soja e o milho, que são dois produtos carro-chefe do Brasil, estão com preços relativamente mais baixos do que nós tínhamos nos anos anteriores, então... Caiu o faturamento, apesar do volume, é isso? Exatamente. Tá. E a margem ficou apertada em função de... Hoje, Cury, que um dos fatores que está pesando muito ali no fluxo de caixa, na rentabilidade do produtor, é exatamente o custo do crédito, a taxa de juros, né? Nós temos hoje uma taxa Selic a 15%, um plano safra que foi anunciado com taxa entre 5% a 12%, mas que muitos produtores não estão conseguindo acessar esses recursos subvencionados, né? O Banco Central divulgou no relatório, agora na semana passada, uma queda de 25% das liberações de crédito rural sob o amparo do Plano Safra, né, que é o principal instrumento de política agrícola hoje. Então, no ano passado, em julho e agosto, são os dois primeiros meses do Plano Safra, nós tivemos uma liberação de 80 bi, e nesse ano, uma liberação próxima a 63 bi. Então, além do crédito estar mais caro, ele está mais restritivo para o produtor. O produtor está com mais dificuldade de conseguir as linhas de crédito para custear a sua atividade, para fazer investimento, compra de tratores, colheitadeiras, investimento em armazém, que é um ponto também muito importante, Cury. O Brasil crítico. É crítico. Inclusive, nesse ano, né, se a gente for falar de notícia ruim, o Brasil colheu uma safra recorde de grãos, mas muitos produtores não têm onde armazenar. Nós acabamos a colheita agora do milho de segunda safra, mais de 120 milhões de toneladas, uma safra com produtividades excelentes em todo o Brasil, Mato Grosso, Goiás, Paraná, mas muitos produtores não têm onde armazenar, então eles precisam vender com a pressão da oferta, vendem a preço mais baixo ou estocar em armazéns de terceiros, né, seja armazéns públicos ou privados, e isso também aumenta o custo de produção, porque o produtor tem que pagar a taxa de estocagem do grão, né? Então é um ponto também que aumenta o custo do agricultor. Agora vamos voltar lá. Aqueles que fizeram investimento, compraram máquinas, etc., compraram instalações, ampliaram o seu negócio, tomaram empréstimo. Sim. E esse empréstimo ele é variável em função da Selic. Exatamente. A Selic naquela época estava em... Entre 2020 a 2022 foi o período de maior contratação dessas linhas de investimento, com Selic entre 4% a 7%. Ao ano. Ao ano. E agora está em 15%. Agora está em 15%. E a projeção é que isso vai demorar um longo período para baixar dos 15%. É o que o Banco Central está anunciando. Sim. Agora, em esse cenário ocorrendo, na prática, no dia a dia, o que está acontecendo no agronegócio? As liberações caíram próximo a 20 bilhões, sim. O sistema financeiro está cada vez mais restritivo. Como é que as empresas, os empresários, os trabalhadores, a sociedade civil está se virando nesse conjunto atual? Eu vou fazer uma separação aqui, Cury, da linha de crédito de custeio, que é aquela do dia a dia, produtor comprar adubo, semente, defensivo. Para essas linhas de custeio, nós temos visto um efeito substituição do plano safra, do recurso que o produtor tradicionalmente pega com os bancos e as cooperativas de crédito, que também fazem... Que é subsidiado. Que é subsidiado. Que é dinheiro do governo federal. Linha do governo federal, que oscila entre 5% a 12%, dependendo do perfil do produtor. O PRONAF, que é o agricultor familiar, com taxas mais baixas. O agricultor empresarial, com taxas próximas a 12%. Mas essa dificuldade de obtenção do custeio, que é para financiamento das operações do dia a dia, tem sido substituídas por créditos fomentados pelas empresas de insumos. Então, o fornecedor de insumos, que vende adubo, que vende defensivo agrícola, que vende semente, a cooperativa, né, que nós temos principalmente no sul do Brasil um sistema muito forte de cooperativismo, estão vendendo a prazo safra para esse produtor pagar na colheita. Então, estamos falando de abril do ano que vem. No entanto, esse crédito tem um custo muito mais elevado que o plano safra. Então, o produtor,
ao invés de ter um custo financeiro de 12%, ele está com um custo financeiro de Selic mais 5%, mais 6%, que é a taxa que uma empresa de insumos ela repassa para o produtor na venda do produto. Então, a despesa financeira para se fazer o custeio, hoje tem um peso muito maior do que tinha há um tempo atrás, né? Para que as pessoas possam entender do que nós estamos falando, quanto representava a despesa financeira há um ano atrás no faturamento das empresas? Isso. Nós fizemos esse levantamento para um cliente nosso, Cury. Há um ano atrás, essa despesa financeira ela representava ali entre 8% a 10% do faturamento de um produtor rural. A gente fez esse estudo para um produtor de soja, né, que é o principal produto, né, do agronegócio brasileiro hoje é a soja. E hoje, esse mesmo produtor, a despesa financeira dele está representando 16% do faturamento. E tem dois motivos. Um ponto que a gente sempre fala, não é só o aumento da taxa de juros e o crédito mais restritivo. É que, em função das margens menores, o produtor que tradicionalmente ele tem 30% de capital próprio, que é lucro que ele obtém na safra anterior para reinvestir na atividade, ele não conseguiu ter no ano passado, que foi o ano de perda de safra. Então, o produtor que antes utilizava 30% de capital próprio e 70% de terceiros, ele está precisando aumentar esse percentual de capital de terceiros para 80%, 90%, porque tem menos capital próprio disponível. Então, isso entra na conta também de aumento da despesa financeira. Eu preciso recorrer mais ao mercado financeiro para conseguir financiar a minha safra. E qual a sugestão e análise, nesse exato momento, do agronegócio para o ano que vem? É aumento de preço do produto, é queda de preço, que é a tendência mundial, é perda de margem, é trabalhar com prejuízo, é ter uma margem menor? Qual é o mundo real hoje na média? Claro que a média você tem empresas indo muito bem, outras muito, muito ruim, mas na média, qual é essa tendência? Olha, Cury, para a safra 25, 26, né, o Brasil, lembrando, agora, de hoje para frente. Agora nós estamos começando a preparar o plantio da safra verão, né, a safra 25, 26, que é plantada nesse ano para ser colhida o ano que vem. A gente tem um custo de produção um pouco mais alto, a gente estima a média de 5% a 6% de custo de produção mais elevado por conta dos insumos que o Brasil... Lembrando que o Brasil depende muito, né, dos fertilizantes, dos defensivos, que são comprados de países como a China, a Índia, a Rússia. Então a gente tem um custo de produção mais elevado. Estamos vendo esse movimento de valorização do real, o que é bom para comprar insumos, só que a gente tem que lembrar que o produtor ele já comprou um insumo em junho, julho, quando o câmbio estava 5,60, 5,70, e agora a gente está com um câmbio próximo a 5,35, 5,40. E esse câmbio mais valorizado, ele diminui os preços em reais recebidos pelos exportadores. Estamos falando aqui de soja, de café, de algodão, toda a cadeia de carnes, né? Carne bovina, carne suína, carne de frangos, que o Brasil é líder também na exportação. Os preços projetados para 2026 estão um pouco mais baixos. Então a gente está estimando que vai ser um ano, 2026, de margem mais baixa para a maioria dos produtores. Mas ainda com margem positiva ou não? Depende muito, Cury. Olha, também é um ponto importante que você perguntou. A gente tem um produtor que planta em área própria e tem um produtor que planta em área arrendada. A gente chama do produtor arrendatário. Hoje, para a maior parte das regiões do Brasil, o produtor arrendatário, ou seja, que ele tem que pagar aluguel para o proprietário da terra, não está fechando a conta. Está trabalhando com margem negativa de 10%, 15%, porque além de todos os custos da atividade agrícola, ele tem que remunerar o dono da terra. Agora, para o produtor que tem área própria, que não se endividou muito, ali naquele período de 2020 a 2022, quando os juros estavam baixos, preço das commodities elevados, esse produtor que não tem essas parcelas, né, esse passivo carregado desse período, aí ele consegue ter uma margem mais positiva. De investimento. De investimento. Porque ele acreditou e investiu. Foi o que aconteceu. Sim. Nessa época, com taxas baixas de juros, né, preço das commodities elevadas, a gente tinha período de espera nas concessionárias de máquinas agrícolas de 5, 6 meses. As indústrias não estavam conseguindo dar vazão à demanda. Só que são linhas de crédito com pagamento de amortização de 5 a 8 anos. Sim. Então o produtor vai ter que pagar essa parcela até 2027, 2028, só que com uma taxa Selic
mais elevada, né? Nós estamos chegando ao final do nosso tempo e a nossa última pergunta é o seguinte: com todos esses problemas, recuperação judicial aumentando, inadimplência no sistema financeiro, etc., haverá uma quebra no plantio e na colheita no ano que vem? As consultorias que trabalham com as estimativas de produção, Cury, estão estimando que a gente vai ter um aumento de área de 1% a 1,5% para a safra 2026. O agronegócio é altamente dependente de clima, né? Sim. O que nós temos é menos investimento em tecnologia em algumas áreas, produtor adubando menos a terra, aproveitando a reserva dos anos anteriores, investindo menos em lavoura, porém tem um aumento de área. Se o clima for favorável, né, o que já tem algumas ressalvas, porque alguns meteorologistas estão estimando que vai ser o ano de Laninha, e o ano de Laninha sempre traz um risco para a região sul e sudeste com menos chuvas. Foi diferente do que a gente teve esse ano, que foi um ano mais de normalidade, de neutralidade, né? Se a gente tiver um bom clima, a tendência é que tenha uma nova safra recorde o ano que vem. Agora, a agricultura é uma indústria a céu aberto, né, Cury? É uma emoção trabalhar nesse setor, então vamos ver como vai responder o clima. Felipe Prince, nós agradecemos muito ao brilhantismo, ao esclarecimento e, no final das contas, até a visão otimista com o aumento da colheita e a produção agrícola e o agronegócio para o ano que vem, apesar de todos os problemas, e contando que Deus é brasileiro, que vai dar um bom clima e que, se Deus quiser, tudo dará certo. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!